Salve galera do nono ano, Lucas Tagliari aqui para mais uma aulinha de geografia para vocês. Pessoal, vamos começar um capítulo novo agora. Vamos falar sobre o capítulo de número 7. A partir de agora, tá? Nós vamos falar sobre os novos conflitos no mundo contemporâneo. O que nós vamos estudar a partir de agora? Nós vamos falar sobre os novos conflitos que surgiram, principalmente a partir dos anos 2000. Ou seja, nós estamos abordando e nós estamos falando, pessoal, do século 21. Nós vamos falar tudo o que está acontecendo no século 21. Conflitos, guerras, armas nucleares, terrorismo, de tudo. Nós vamos falar tudo mesmo. Mas nós vamos falar a partir do capítulo 7. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos relembrar um fator muito importante aqui. Ó. O que nós temos que relembrar? Nós vamos relembrar que já existiram conflitos antigos. Nós não podemos esquecer que alguns conflitos aí eles já vieram lá atrás. Que conflitos são esses? Nós tivemos conflitos, principalmente, aquele que nós chamamos, em determinado momento, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, foram conflitos em busca de território. Então, se eu colocar aqui, ó, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, houve um conflito, em busca do quê? Houve conflito por território. Lembra do espaço vital? Né? Quanto mais território eu tenho, mais poder eu tenho. Então esse foi o objetivo lá atrás, tanto da Primeira Guerra Mundial quanto da Segunda Guerra Mundial. Agora, eu preciso lembrar que, durante o período da Guerra Fria, o meu conflito foi um conflito especificamente o quê? Ideológico. Eu tive conflito, o capitalismo versus o socialismo, ou seja, o bloco capitalista versus o bloco socialista. Aí eu venho com uma nova ordem mundial e eu venho, além de tudo, com essa nova ordem mundial, eu venho com as novas alianças no século 21. Então, ó, eu coloco aqui, ó, nova ordem mundial e novas alianças no mundo contemporâneo. Eu tenho que lembrar que a partir de agora, esses conflitos são principalmente conflitos econômicos. Agora eu estou falando diretamente da economia. Mas aqui na Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, eu não falava de economia então, eu falava de economia, eu citava economia e eu trabalhava a economia diretamente. Mas o que eu preciso entender, tá, o que eu estou falando é que conflitos que existiram graças aos conflitos, tá, ou por causa dos conflitos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, da nova ordem mundial e das novas alianças, surgiram, então, no século XXI, um novo modelo de conflito. Tá? Que esse novo modelo de conflito é o que nós vamos estudar a partir de agora. Então, a partir do século XXI, surge um novo modelo de conflito, que é o que nós vamos estudar a partir de agora, que nós chamamos de terrorismo. Então, a partir de agora, senhoras e senhores, os novos conflitos no mundo contemporâneo, o terrorismo está na vanguarda, o terrorismo está na frente. O que é o terrorismo? Lembrem que eu sempre costumo dizer para vocês o seguinte, eu preciso saber, tá? Qualquer coisa antes, quando eu estou estudando, o início do meu estudo ou alguma coisa nesse sentido, qualquer coisa eu preciso saber o significado. Então eu preciso definir, primeiramente, o que é o terrorismo, tá? O terrorismo é uma estratégia de violência. Então vamos anotar aqui, ó. O terrorismo é uma estratégia. Acho que essa letra vocês não vão entender bem essa cor, vamos mudar aqui a cor. Deixa eu achar aqui. Vamos lá.
Então, terrorismo é uma estratégia de violência. Essa estratégia de violência, senhoras e senhores, ela passa a ser mais comum. Então, a partir de agora, eu entendo que, se eu vou adotar o terrorismo, eu vou fazer com que as coisas realmente funcionem. As coisas realmente vão dar certo. Mas como assim? As coisas vão dar certo? Como que elas funcionam? Como que é? O terrorismo é uma forma, já como o próprio nome diz, é uma forma de terror. Então, eu prego literalmente o terror aqui. Então, vamos lá. Acompanhe aqui comigo para vocês entenderem. O terrorismo é uma estratégia de violência. Ao mesmo tempo, o terrorismo, ele é o quê? Tá? Ele é uma estratégia de violência, forma de terror. E essa forma de terror eu coloco uma espécie de ameaça. Ou seja, a partir de agora eu estou trabalhando com um conceito de ameaça. Eu estou ameaçando os outros. Eu começo a entender que a melhor forma para eu concretizar tudo isso, para dar certo as coisas que eu quero, eu trabalho por forma de ameaça. Então a ameaça para mim é fundamental. O terror, a chantagem. Então eu chego, eu ameaço você e falo, eu quero isso e ponto. Se eu quero isso e ponto, eu estou ameaçando você. Mas para a gente entender o que é o terrorismo e para a gente conceituar e para ficar bem claro, eu venho aqui com vocês e vamos lembrar de um fato que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. No dia 11 de setembro de 2001, aconteceu um ataque às Torres Gêmeas, ao World Trade Center. Tá? Então, no dia 11 de setembro, eu tive o ataque às Torres Gêmeas. Quando eu tive o ataque às Torres Gêmeas, falaram naquele momento que nós tínhamos um fator, estava acontecendo no mundo, um negócio chamado terrorismo. Esse terrorismo, esse ataque, foi o que nós chamamos, então, esse ataque às Torres Gêmeas, eu quero que vocês entendam esse ataque aqui para a gente começar a falar do terrorismo, esse ataque às Torres Gêmeas, ele foi elencado, senhoras e senhores, como um ataque terrorista. Por que foi um ataque terrorista? Só para vocês entenderem o que é o terrorismo. Ele foi considerado um ataque terrorista porque um grupo que nós conhecemos como a Al-Qaeda, tá? Um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, atacou nas Torres Gêmeas, morreram, explodiu tudo, a fumacinha subindo da explosão, né? 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas morreram. Esse ataque terrorista, o que eu quero dizer é o seguinte, analisem as mortes e analisem a forma do ataque que teve. Esse ataque terrorista, ele aconteceu devido a uma forma de retaliação de um determinado grupo. Então eu entendo aqui, senhoras e senhores, que houve uma retaliação da Al-Qaeda. Então, eu tenho que colocar nesse momento que a Al-Qaeda retaliou os Estados Unidos da América. Por que a Al-Qaeda vai e retalha os Estados Unidos da América? Senhoras e senhores, entendam que lá atrás existiu a Guerra do Golfo, e na Guerra do Golfo os Estados Unidos invadiu de uma forma cruel, sem precedentes, a região do Iraque, a região do Irã, a região do Afeganistão, principalmente em busca de petróleo.
Quando ela foi principalmente em busca de petróleo, eu devo dizer uma coisa para vocês e contar a respeito de tudo isso. Tá? Foi destruído. As pessoas que ali estavam foram dizimadas, foram mortas, eles não queriam nem saber o que estava acontecendo. Nesse eu nem queria saber o que estava acontecendo, pessoas morrendo, as pessoas que sobreviveram, filhos, netos, sobrinhos, vendo seus entes queridos morrendo, eles se uniram a esse grupo aqui. E hoje existem outros grupos terroristas que nós vamos ver lá na frente. Qual o motivo de ter se unido? Eles se uniram justamente para atacar um prédio ou um grupo, que é o World Trade Center até então, um grupo expressamente importante economicamente. Ou seja, filmes antigos que foram gravados antes do ataque, gravados em Nova York, todos eles mostram o ataque, todos eles mostram o ataque. Todos eles mostram os prédios. Qual o motivo de todos eles mostrarem os prédios? Eles mostram os prédios para mostrar a imponência, a importância, o status dos Estados Unidos. Né? Então, quando houve esse ataque, surge a partir desse momento o que nós conhecemos como a sociedade do medo. Tá? O que é essa sociedade do medo? A sociedade do medo é quando os terroristas, então, começam a colocar medo na população. Eles começam, a população ficou com medo. A Al-Qaeda atacou as Torres Gêmeas, pode ser que eles ataquem de novo a gente, pode ser que eles façam um monte de coisa. É gringo, é de speak English, é de bomba, roar, pô, né? Então, aquele medo, aquela coisa toda, que isso pode acontecer de novo. E, por consequência, nós sabemos mais uma vez, então, que quando houve o ataque do 11 de setembro, o presidente, então, George W. Bush, tá, o filho, começa uma ofensiva, um movimento que nós chamamos de guerra ao terror, que é para ir contra o terrorismo. Ou seja, ele vai buscar incessantemente o quê? Ele vai buscar incessantemente o líder, que é o Osama Bin Laden. Então, pessoal, surge uma sociedade do medo, que é um dos efeitos do terrorismo. Tá? Então, é justamente o quê? As pessoas começam a ter medo. Mas nós vamos entender o que é o terrorismo, o que é essa estratégia de violência e tudo mais, na próxima aula. Que nós vamos entender o terrorismo e nós vamos ver que existem várias formas de terrorismo. Existe terrorismo por Estado, por um grupo nacionalista, por um grupo específico, todos eles promovem o terrorismo. E eles promovem o terrorismo sempre buscando a sua própria defesa. Tá? Mas nós vamos entender o que é essa própria defesa na próxima aula. Beleza, pessoal? A todos uma boa semana, se cuidem, um abraço e até mais.